take 2, que a gente já tentou antes, não deu certo. Aconteceu a mesma coisa com a doutora Anne, mais cedo é culpa dessas advogadas. Eu vou processar vocês, eu vou entrar em contato com a minha advogada master, falar, olha, as suas meninas... Vamos lá. Muito bem-vindos a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Carol Fonseca. Esse é o Novas Conversas, o meu quadro que já está indo, nós estamos no 4º ano. Muita informação, muito conteúdo, treinamento, tudo você encontra nos meus canais e também nos meus links diretamente. Hoje a gente vai trazer um tema meio tabu, mas que é necessário. Nesse 4º ano de Novas Conversas, a gente vai conversar hoje com a doutora Nayara Rodrigues, advogada trabalhista, especialista em direito do trabalho e processo do trabalho. Trouxemos um tema que é o assédio moral e sexual no seu ambiente de trabalho. Então, identifique, denuncie, proteja-se. Nayara, muito bem-vinda. Está preparada? Hoje eu estou no pique. Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. E a gente sabe que é um tema um pouco falado, né, no dia a dia, né, por ser realmente como se posicionou, que é um tabu. Mas é interessante e é importante a gente saber, porque para evitar muitos problemas futuros, né, tanto para a empresa quanto para as pessoas, né, o que importa é a saúde psicológica das pessoas no modo geral. E para iniciar, né, vamos falar o que seria um assédio moral, tá? O assédio moral é nada mais do que uma conduta abusiva, tá bom? Repetitiva, prolongada ali, que visa o quê? Humilhar, desestabilizar, desqualificar o trabalhador, tá? Para afetar ali a sua dignidade ou integridade psíquica, tá bom? E assim, essas características, né, você vê muito no dia a dia, né? Todo trabalhador já deve ter presenciado alguma situação dessa, não é mesmo? Infelizmente. Infelizmente, todo mundo tá sujeito a esse tipo de situação, né? Pode ser um superior querendo prejudicar ou excluir o trabalhador, ou até mesmo tem aquelas brincadeiras no ambiente de trabalho, eles acham que é uma brincadeira saudável, porém, na verdade, não é, e acaba sendo uma questão de assédio. E isso ocorre porque muitas pessoas não têm o conhecimento, não teve o treinamento certo ali no seu ambiente e acaba ficando sujeito a esse tipo de situação. Tem uns dados interessantes aqui e também a gente fazer o seguinte, pegar que a Nayara tá, a gente tem o assédio moral, o assédio sexual, que inclusive teve um filme muito famoso, não vou fazer jabá, porque a gente não faz jabá aqui, porque a gente é gratuito, eu não tenho patrocinador, mas olha, eu vou trazer alguns dados, estatísticas do Brasil, recentes, assim, mais ou menos de 2023, tá, Nayara? Assédio moral, teve um aumento de denúncias em 2023, foi o maior da soma dos 2 anos anteriores. Em 2023, o Ministério Público do Trabalho, que é o MPT, que, aliás, muita gente não sabe que existe o Ministério Público do Trabalho, que você pode ir lá fazer uma denúncia, né, lógico, dentro das normas, registrou 15.127 denúncias de assédio moral e sexual em empresas privadas e públicas. Dessas, 13.743 foram de assédio moral, na maioria dos casos. Comparado a 2022, foram 8.188 denúncias. Em 2021, 5.847. Lembrando que a gente estava ainda naquele negócio de pandemia, né? Então, a Justiça do Trabalho registrou mais de 52 mil casos de assédio moral no Brasil. Então, o que seria o assédio moral? E a gente vai falar um pouquinho rápido das formas dele. Né? Você está lá trabalhando, de repente o seu supervisor, o seu gerente, o seu encarregado direto, ele chega e faz, igual lá na área falou, uma brincadeira, ou então ele faz de uma forma de entender na frente das pessoas que você não está capacitado para aquilo ali. E tem acontecido muito, principalmente quando o gestor que está ali naquele núcleo, né, naquele setor, ele é mais novo do que os colaboradores. Né, Acontece bastante. Questão, infelizmente. Olha, o assédio sexual teve um aumento de ações na Justiça do Trabalho, cresceu 35% entre 2023 e 2024, passou de 6.300 casos para mais de 8.600 casos.
Isso no Brasil. Nossa. Né? Um número E considerável. vítimas, 72% das ações sobre assédio são julgadas no seu trabalho, ajuizadas por mulheres, predominantemente na faixa etária de 18 a 39 anos. Então, assim, teve uma baixa na taxa de sucesso total, né, que seria o quê? Apenas 1% dos casos de assédio teve um desfecho totalmente favorável à vítima, né, que é o ganho de causa. Agora, Nayara, se a gente for juntar na América Latina, se a gente for comparar, Sim. É muito abrangente o panorama, né? O Brasil tem um dado de 15 mil em 2023. Então, assim, os números têm disparado. E o que você, assim, na sua opinião, isso revela, o que você revela sobre o cenário atual, se a gente for comparar essa questão, assim, de tanto caso, falta de informação, falta de conhecimento, lembrando que acontece também de mulher para homem, não é só de homem para mulher. Exatamente, sim. Eu acredito que seja o despreparo, principalmente também das empresas, tá? Porque se as empresas elas não colocam treinamentos, elas não estão ali em cima, não fazem aquele canal de denúncia, de pesquisas para saber como é que está o ambiente de trabalho, eu acredito que seja a culpa desses índices tão altos, seja por falta de informação. E hoje em dia, apesar de a gente estar na era da informatização, algumas pessoas, vamos dizer, que têm preguiça de ir atrás da informação. Então, é necessário que o empregador, né, visando essa situação, traga essa informação para dentro da empresa, a fim de evitar esses índices aí que são absurdos. Inclusive, quanto mais ações, né, trabalhistas, mais a empresa ela fica com uma cara vulnerável e, assim, é muito ruim, né, para essa empresa. E questão financeira também, né? Você vai ter altas indenizações, então vai chegar num momento que essa empresa já não vai suportar mais tanto processo trabalhista que vai acabar fechando. É isso quando chega, né, a ter essa denúncia, porque assim tem a questão do RH da empresa que ele deveria sim estar ciente dessa parte, né? A gente não vamos entrar em pormenores porque assim, o nosso tempo aqui é curto, mas o RH tá ali, gente, é para isso também. Não é que você, porque olha, até coloquei aqui o que qualifica um exemplo de assédio moral: sobrecarga de tarefas, se desqualificar, né, isolamento, humilhação pública, prazos intangíveis com cobrança excessiva, aquelas metas absurdas. O que é o assédio sexual? Eu vou até colocar aqui e depois eu vou deixar na descrição também, porque eles têm uma certa diferença, porque assim, todo mundo fala assim, nossa, é aquela coisa, mas a gente tem que trazer as informações. Sim. Né? E o que define o assédio sexual? Insinuações, gestos, piadas de duplo sentido, convites impertinentes, toque físico indesejado, envio de material pornográfico. Por incrível que pareça, isso acontece. Como que é isso? Eu aprendi o seguinte: quando eu comecei a minha experiência de trabalho, eu fui educada diferente, né? A minha geração foi totalmente diferente. Quando tinha muito colega homem, você não ia trabalhar com decote, você não ia com roupa muito apertada. Lógico que nem toda empresa tem uniforme. Hoje, mais ainda, que é muito raro, né? São algumas exceções de você ir de qualquer roupa. Então, tinha essa questão da postura também. Então, onde tinha muito homem, você evitava. E eu tive um colega, ele foi o único, assim, quando o espaço era muito pequeno, tinha que partar, ele dava um jeito de ficar de costa para a pessoa passar nas costas dele, não passar de frente. Ele colocava as mãos para trás, então assim, é muito raro isso. Foi poucas vezes que eu tive colegas que eram assim, né? E às vezes a pessoa fica com receio de denunciar, de perder o trabalho, a gente sabe que está muito difícil, né? Ainda mais para quem é 40 mais, é muito complicado. E por ser mulher também, e às vezes é o genro, o dono, ou é o sobrinho, porque querendo ou não tem isso, porque tem muita empresa familiar, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Né? E agora, assim, essa questão do envio de material, gente, é sério, às vezes tem um grupo, a pessoa te chama no PV, ou um convite, isso tem não só, tem em vários lugares, tem exemplos, inclusive, de artistas que passam por isso, de cantores que já passaram por isso. Hoje eu assisti um podcast de uma dupla sertaneja, eles contando que eles passaram com isso com quem? Com a empresário. Então, assim,
Não tem diferença de sexo, não tem diferença de idade, não tem diferença de cor, né? Aqui, a Nayara, para ficar mais fácil. Tem um impacto na vítima, que a Nayara falou, o impacto na empresa, né, que são os riscos legais, financeiros, a imagem, por isso que às vezes muita gente não denuncia, porque é ameaçada, fica com medo de não conseguir um trabalho, ainda mais quando é cidade pequena, cidade grande também tem isso. Além os Acaba não impactos... entendendo o que está se passando, né? Exato. Não A presta depressão, atenção do convívio do dia a dia. acho que tudo é normal, e não é. Tem muita coisa que não é. Certo que hoje a gente está num ponto que você não pode falar muitas coisas que a gente falava antes, mas tem hora que você tem que saber diferenciar, né? A depressão, a ansiedade, a insônia, queda, né, isso é uma das coisas que acontece. Nayara, o caminho da denúncia e da prova. O que eu preciso para poder verificar isso? Igual eu falei, quais são os canais primeiros que você pode procurar? Dentro da empresa, que é o RH, que é o Compliance, Sim. o sindicato, o Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho e a Polícia Civil para Crimes. Está correto? Exatamente, está correto. Inclusive, tem cartilhas que falam sobre isso, sobre essas questões de assédio moral e sexual no ambiente de trabalho, tá? E assim, a empresa, ela tem que trazer aí suas medidas preventivas e boas práticas, tá? Que seria, no caso, um desenvolvimento de código de conduta, tá? De cargos, divulgação, né, dessas amplas políticas, tá? Para prevenir esse assédio, criar canais de denúncia, tá bom? Mecanismos, assim, seguros para esses trabalhadores, que garante também a questão do anonimato, porque muitas vezes a pessoa deixa de fazer uma denúncia ou alguma coisa porque fica com medo de se apresentar, de ter algum tipo de visão negativa, tá? E tem essa questão da capacitação e sensibilização. Você vai trazer ali treinamentos para esses superiores hierárquicos, né? E também a questão da promoção de campanhas educativas dentro desse ambiente, que vai indicar o quê? O respeito, a inclusão, a diversidade, entre outros. Fazendo isso já ajuda bastante na diminuição dessa questão do assédio moral e sexual dentro da empresa. Exatamente, porque hoje tem normas, agora tem normas rígidas que começaram a valer a partir desse ano, né? Que a valer, sim, já estavam, mas agora já existia, mas agora acabou o prazo. Que é a NR1, a gente não vai falar sobre ela, né? E quais são os tipos de assédios moral? Mas quem quiser procurar, tá? A NR1 nada mais é que ela estabelece bases de segurança para a saúde do trabalho, tá? É uma norma geral que vai orientar ali outras NRs, que criam obrigações, tá bom? Sobre questão de prevenção, identificação de controle de doenças psicossomáticas dentro desse meio. Aí quem tiver interessado pode estar pesquisando um pouco mais sobre, que vale a pena a leitura. Sim, é sempre válido, né? Ó, eu já vi pessoas perguntarem, eu tenho até um post que eu fiz no LinkedIn e no Instagram. O assédio moral vertical descendente, ele é o mais comum. Ele ocorre quando tem um superior, né, para um subordinado. É o tipo mais estudado, o mais denunciado, porque ele relaciona diretamente com o abuso de poder, né, que a gente já falou aqui. Só que, além dele, que tem uma pesquisa que é mais ou menos 58% dos casos, né, vindo da hierarquia, a gente tem o assédio moral vertical ascendente. O que que é? É quando um subordinado para um superior. E ele é menos comum, mas igualmente danoso. Então, assim, o que a gente observa numa empresa muito grande? Tem vezes que as pessoas, a gente tem, né? Infelizmente, tem essa cultura de não saber separar as coisas e ficar olhando muito pelo biotipo, pelo sexo da pessoa. Tem pessoas que não aceitam ordens, não é questão de acertar ordens, é liderança e gestão. Se ela está ali, ela está preparada. Exato. Mas você não confunde as coisas. O problema é que muita gente confunde. Então, por exemplo, brincadeira assim, que pode ser levada a sério. Nossa, como a supervisora é gata. Né? Nossa, como fulana. Gente, até o motorista. Então, assim, é delicado. São assuntos delicados que você tem que pesquisar. Igual a gente tem a tecnologia hoje, é muito mais fácil de você pesquisar isso. E você tem que conhecer como funciona a sua empresa. Né? Antes de, por exemplo, na questão de preparatório para o mercado de trabalho, que é um curso que eu tenho, que eu ministro, procure conhecer a empresa,
Não é você ir lá fofocar com quem trabalhou lá, não. Porque a rádio peão não funciona. Mas, assim, essa empresa é grande, essa empresa é pequena? Como é que funciona essa empresa? Está muito longe da minha casa? Está muito... Você procura entender, joga lá, digita o nome da empresa, que tem certeza que vai aparecer para você. Se não aparecer, essa empresa não existe. Se ela não aparecer no Google, né, Nayara? Não existe mesmo. Então, procura saber onde fica a empresa, o endereço da empresa, quantos funcionários. Tem empresas que têm sites que você consegue ver toda a diretoria, para você saber melhor. E se informe. Não fique assim, só preso. Como a empresa quer saber como você é, né? Você também tem que saber como é que é a empresa. É análise, uma via de mão dupla. A gente tem uma live aqui que a gente falou sobre essa questão de recrutamento e seleção. Né? A gente falou sobre educação continuada, preparação. Então, tem muito conteúdo aqui que você pode verificar aqui no canal. Eu vou até deixar o card depois, porque não é só você ver a vaga e ir lá passar no processo seletivo. Antes, você tem que ter uma preparação também. Né? A postura ética que falta. Porque faltar a postura ética do quem está acima de você, num cargo acima, tudo bem. Agora, faltar uma postura ética sua, aí é complicado. Aí a justiça vai poder defender você também. Né? Porque a história tem dois lados. Né? Como eu toquei no início aqui, a gente falou do etarismo, a gente falou sobre a falta de, não é de preparo de conhecimento, mas a falta de gestão de saber separar as coisas. Eu sou uma pessoa mais nova, mas eu vou liderar ali, eu vou treinar, né, qualificar aquele grupo de pessoas que são mais velhas do que eu, ou às vezes mais novas que eu tenho que ter uma postura, porque ninguém sabe tudo. Exatamente. Né? Nayara, que aprendizado. Olha, e o assédio moral horizontal é aquele entre colegas de trabalho, que ocupam o mesmo nível hierárquico. Esse aqui tem 12% de casos. Então, sim, é um índice que pode chegar até 29% de casos, incluindo chefias e colegas. Então, quando você procura esses dados que você vai verificar, você assusta, porque parece que é uma coisa isolada, e não é. Mas é tão comum no cotidiano, porém não é tão falado. Não comenta-se porque a gente, né, entra nessa questão do medo, né, do receio, de não saber o direito. Quando você sabe os seus direitos, os seus deveres, fica mais fácil de você poder cobrar e também, quanto mais dado, mais é cobrado. Mas se você sabe até onde você pode ir, primeiro se coloca no lugar. É simples, se coloca no lugar. Será que eu quero isso para mim? E eu não indico você bater de frente com essa pessoa. Fica calado, porque o silêncio derruba. O silêncio, ele quebra a pessoa, né? Psicologicamente, ela tá aquilo. Se você reagir, se você gritar, se você chorar, aquilo vai alimentar mais quem está fazendo isso. Então, fica calado, assim, fica na posição neutra, escutando. Depois você sai, vai no RH. Olha, eu causando confusão, né? Então, mas é assim, você sai, vai no RH, fala, aconteceu isso e isso, qual vai ser a situação? Eu tenho casos de conhecidos que ficaram na empresa, a empresa tentou remanejar, não deu certo. Você tem opção. A empresa tem, né, a Nayara, até que era isso que era uma pergunta aqui. Eu sofri um assédio na empresa, infelizmente isso acontece ainda, em relação à cor, e acontece mais ainda também questão dessa questão de identidade, né, do que você... a empresa está tentando me remanejar e não consegue. O que eu posso fazer? Quais os meus direitos? Assim, eu posso, dentro da, né, cada empresa tem suas normas, mas aí o certo, eu ficar ou tentar arrumar um outro trabalho ou verificar com o responsável como que vai ser feito, eu vou para outra loja ou não vou? Porque às vezes não é muito legal você ficar ali naquele mesmo clima se a pessoa não tiver nenhuma punição, né? Porque então, aí a gente falou, né, se for uma pessoa de dentro da base da família, se a empresa familiar acontece muito isso, né, mesmo privada, mas se for uma pessoa que tem um cargo muito grande ali, eles não vão querer desfazer dessa pessoa, mesmo sabendo que ela não tem tanto caráter profissional assim. E aí, o que você sugere dentro dessa experiência sua já? Vamos lá. Pergunta boa, bem interessante. Nesse caso, o ideal é você juntar todas as provas possíveis, e-mails, gravações, porque às vezes o assédio pode ocorrer através de e-mail, tá? Esse e-mail do coleguinha para o outro. Então, tenta ver testemunhas já, anotar testemunhas, fazer as anotações, maior número de anotação possível.
Aí o primeiro passo, você vai lá, vai tentar fazer uma denúncia, tá? Se tiver um canal de ética lá na empresa, vai fazer uma denúncia. E se nada for feito, apesar de você ter ido lá no RH ou ter usado os canais de denúncia, nada for feito, é possível você entrar com uma reclamação trabalhista, pedindo o quê? O assédio moral. Ou até mesmo, dependendo do caso, pedir uma rescisão indireta desse contrato de trabalho, tá? Quando esse empregador cometer aí uma falta grave. E também você te dirigir até o Ministério do Trabalho, ou até mesmo o sindicato da sua categoria. E esses são um dos caminhos mais corretos a ser tomado. Óbvio que na Justiça do Trabalho, para você provar ali a questão do assédio, é necessário levar toda essa documentação. É muito sensível, né? Não simplesmente eu posso chegar e falar assim, fulano, eu não vou com a cara de fulano, por isso que eu vou denunciar ele. Não é assim. Você tem que ter o maior número de provas possíveis para levar esse processo na justiça. Tá bom? Porque o compliance da empresa, gente, quando fala área de compliance, eles não é só para verificar se você tirou 0, não. Se você não chegou na sua meta, não. Né? Justamente ele está vinculado com o RH justamente para verificar e evitar isso. Exatamente. Né? Lógico que, como a Nayara explicou, às vezes acontece não só com você, acontece com outras pessoas, mas elas ficam com receio de falar. Porque aí tem aquela, eu gosto dessa empresa, eu gosto dos coleguinhas, eu gosto daquilo. Tá. Mas e a sua saúde física? Porque a mental já está destruída. Exatamente. Porque destrói. Que muita gente que passou por isso, eu passei. Então eu sei o tanto que é complicado quando você está lá dando seu esforço, você está aprendendo, porque o treinamento é para isso. Agora, se você não pode errar no treinamento, meu querido, essa empresa Às não serve para vezes, você. eu recomendo clientes que me procuram nesse tipo de situação, eu falo para ele passar por um psicólogo antes. Já ter um laudo ali, né, seguindo o tratamento, até para mostrar para o juiz que como o ato danificou bastante a saúde mental dessa pessoa. Porque tudo vai ser avaliado, né, Nayara? Vai ser avaliada a parte de documentação, vai ser abrido uma investigação na empresa. Aberto, foi mal. O abrido. Vai ser aberto. Ai, credo. Vai ser aberta uma investigação, né? E é muito sério, igual quando tem essa identificação de falta de registro de carteira. A gente tem casos aqui, principalmente cidade pequena, tem muito isso. Uhum. Só que é uma cidade pequena. Pequena que eu falo são cidades assim de 40, 30, 70 mil habitantes, né? Então, é complicado, mas você tem que pensar bem também. Não é você ficar ali aguentando isso também, né? Sendo que você sabe que tem o sindicato, se não tem o sindicato, tem o RH chega no dono. Olha, eu preciso conversar, eu queria agendar para conversar. Agora, se ele não quiser fazer nada ou não fazer nada, aí você tem todo o livre-arbítrio de sair e procurar outra coisa. Mas o que a gente sempre fala, saia como adulto. Não saia falando, não saia queimando a empresa, porque quando você começa a falar, você generaliza e todo mundo que está ali dentro vai ser considerado igual, e nem todo mundo é igual. Exatamente. Foi uma pessoa, foi o supervisor, foi o gerente, foi o treinador, né? Ou foi a treinadora, ou foi a moça da faxina também, né? Que não é faxina mais, que é de manutenção, que é até mais bonito, que é manutenção mesmo, né? Então você tem essa ciência e a delicadeza de também saber como você se porta, não é quebrando, xingando e aquela fofoquinha, não. Vá para o lado certo, pegue suas coisas educadamente e vai lá, né? Espere a resposta da empresa, mas não quebre nada, porque tem muita história, fulano ficou nervoso, você quebrou tudo por quê? Não vou falar, não, ninguém quebra nada. Ninguém sai pisando dessa altura sem alguma coisa ter acontecido. Então, é muito sério. A gente não queria, por exemplo, trazer um tema para ficar horas e horas, mas só para lembrar, olha, tem isso, é isso. Como que você faz? Você vai no RH, você procura quem, né, ou quem pode mais, procura verificar. E cuidado também para saber, realmente foi uma cantada? Porque às vezes as pessoas confundem muito. Hoje em dia, né, tá bem complicado isso também. Às vezes é só um elogio sem intenção nenhuma, mas a pessoa acaba distorcendo por alguma questão de crença, princípios internos, e acaba distorcendo e não é. Será que não foi...
aquela coisa, a gente está brincando, porque às vezes é muito pesada, muita pressão, muita meta, aí começa a brincar. Se você perceber que a brincadeira está indo para um lado que você não se sente bem, não está confortável, fala, olha, não estou confortável. Exato. Né? E tem aqueles coleguinhas que gostam de brincar de dar tapa, né? Aí assim, nossa, é complicado. Tem uns coleguinhas que tem força pra caramba, né? O cara deslocou minha clavícula uma vez, assim. Eu falei uma, eu falei duas, eu falei três, por fim eu parei de falar. Nem converso com a pessoa mais. Então, assim, tem brincadeiras e brincadeiras. A gente sabe que o clima profissional é pesado, é muita cobrança, é muita exigência. Então, será que você não... Eu dei liberdade? Pensa, eu dei liberdade? Não dei. Né? Agora, quando vem de um superior, aí é complicado. Exato. Aí é mais delicado de você elaborar. Nayara trouxe os pontos, trouxe como é que você vai, a gente já falou onde você vai também. Volta, reveja o vídeo. Né? Eu tenho dúvida. Eu tenho dúvida, não sei o que eu faço. Bom, você entra em contato com a Nayara. Nayara, o que eu faço? Me ajuda. Tem vergonha de falar com a família, porque às vezes a gente sabe que é complicado, porque quem não está ali não sabe o que está acontecendo. Exato. Né? Às vezes tem pessoas que vêm, mas não fazem nada, porque não sabe nem como é que fazer. Então agora você já sabe. Viu isso acontecer no seu ambiente de trabalho? Chega no RH. Você não está dedando. Não existe, dedudo, não. Olha, eu vi, aconteceu isso, achei estranho, pode acontecer com outra pessoa, a pessoa podia se machucar. Tem brincadeiras até hoje, gente, a gente está em 2025. Brincadeira de puxar a cadeira do colega, o colega cair no chão e se machucar. Brincadeira de colocar coisa na garrafa. Assim, e isso acontece em várias empresas, não está tendo, como se fala, está tendo diferença, não. Sabe, da menina que trabalha na conveniência ali, que se ela não tivesse lá trabalhando 24 horas que funciona a conveniência, talvez você não tenha um socorro de um leite para o filho, né? Porque assim, as pessoas olham só aquilo que elas veem. A gente olha 360. Uma conveniência, ela não está ali só para vender bebida. O que está faltando muito hoje também é respeito. Você saber respeitar o lugar do outro que está ali te atendendo. Porque se ele está ali, ele é capacidade. Que eu vi muita gente que não dá conta de lavar um banheiro. Exatamente. E assim, o combate ao assédio moral e sexual no ambiente de trabalho é responsabilidade compartilhada, tá? Entre empregador, empregado e a sociedade. Então, todo mundo tem que colaborar aí. Não adianta só você achar, ver e ficar calado. Botar culpa em um, botar o dedo, você, isso, aquilo. Não. Deixa para uma pessoa mais qualificada, porque se o RH, gente, as meninas, né, a equipe do RH, ela não é só ali para ficar analisando currículo e fechando sua folha de pagamento, não. O RH ele tem muito mais funções ali dentro da empresa do que só isso, certo? Agora, se a sua empresa, o RH só faz isso, aí o problema da empresa, você pode procurar meios de procurar seus direitos, se defender e proteger também alguma pessoa. Não aconteceu com você, pode acontecer com outro, pode acontecer com um parente seu, com um companheiro seu, né? Com um amigo, um colega. Então, assim, só porque é colega, não significa que você tem que ficar calado. E a gente vê muito isso, né, Nayara? Acontece muito isso, relatos de acidente doméstico do vizinho. É gravado, mas está ao vivo, gente. A gente está junto aqui. A pessoa de ter essa questão de não é comigo, não vai acontecer comigo. Aí, de repente, acontece com a pessoa que você gosta ali, que você tem uma certa empatia. Aí você, puxa, o que eu podia ter feito? Então, agora você já sabe. A ideia era trazer informação, a gente precisava falar sobre isso. É um tema complicado, daria muito mais, mas a gente está no modelo Smart Shoot. Identifique, denuncie e proteja-se. Resumiu. Porque se a gente for falar demais, vai muito. Vou deixar na descrição aqui tudo que a gente foi falado. Reveja o vídeo quantas vezes quiser, compartilhe quantas vezes quiser. Precisando, entre em contato com a Nayara, manda dúvida com a Nayara, peça socorro com a Nayara, entendeu? Lembrando, pague a Nayara, porque também não dá para trabalhar de graça. Mas assim, se na sua cidade não tem pequenas causas, se não tem, né, defensoria pública, mas na outra cidade, perto de você, tem uma faculdade que tem um curso de direito, vai lá. Né, Nayara? Exatamente. Porque... Núcleo de práticas jurídicas ajudam bastante. Embora, assim, o trabalho é específico, mas eles vão auxiliar.
Né? Se você não tem condições de pagar um advogado, procura a faculdade, departamento jurídico, né? Não tem defensoria pública na sua cidade, tenta na internet, ou então, né, a gente sempre deixa os contatos, manda dúvidas, a gente pode auxiliar. Tem muita gente que, por incrível que pareça, nem todo mundo tem tanta familiaridade com a internet, de fazer a pesquisa. Exato. Porque para você pesquisar no Google, você tem que saber digitar o assunto que você quer. Para você ir no chat GPT, você tem que saber escrever muito bem o que você quer, senão ele não vai te trazer resposta. Exatamente. Né? Mas no mais era isso. Nayara, muito obrigada. Eu sei que sextou, mas advogado não para. Exatamente. O canal está aberto, sempre que tiver um tema interessante pode vir. Lembrando, pessoal, é gratuito, compartilhe, fique à vontade para comentar, chamar a gente, que a gente vai ter um prazer em responder vocês. E você pode encontrar a gente também no Clube de Negócios Alfaguará, que a gente está lá, terça e sábado. Vocês vão entrar porque vocês não querem. Muito obrigada. Muito obrigada. Um abraço para todos. Nos vemos em breve. Fica ligadinho que tem muita coisa nova chegando. E em breve vai ter umas imersões ao vivo aí. Não é imersão, tá, Nayara? É imersão. Tá bom. Até mais, gente. Bom final de semana para todo mundo. Compartilhe para quem você acha que precisa. Reflita, reveja quantas vezes você precisar. Até mais. Até mais.